Oi amores, vocês estão bem? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vim gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntinhas de vocês que vocês sempre me deixam lá no direct do Instagram ou aqui mesmo nos comentários do YouTube. Geralmente são os vídeos relacionados à minha faculdade, o curso de Direito. E hoje eu vim tirar essas dúvidas de vocês, vim responder algumas coisas. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostem, deixem mais perguntas aqui nos comentários, dê o feedback, fale o que vocês acham. Curta bastante o vídeo porque isso me ajuda muito. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva. E lembrando que eu tenho um segundo canal, que é um canal que eu posto mais sobre os vlogs, vídeos de motivação, receita, um monte de coisa. Então pra quem não conhece, vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo. Vão lá se inscrever, ok? Vou botar aqui no Instagram, porque eu acho que fica mais fácil de eu... Aliás, não, eu tirei print das perguntas, porque eu sempre perco. Então, fica mais fácil. Bom, a primeira pergunta é: em que semestre você comprou seu primeiro vade-mecum? Bom, meu primeiro vade-mecum eu comprei no terceiro semestre, no finalzinho do terceiro semestre pro quarto. Porque o que acontece? Eu sabia desde o início que eu não iria utilizar o vade-mecum assim de primeira por conta de... Na minha faculdade, a grade começava com filosofia, sociologia e tal, então não tinha de fato direito. Não tinha as matérias do direito em si, eram aquelas matérias mais genéricas, então não tinha necessidade de eu comprar o vade-mecum naquele primeiro semestre, no primeiro ano de direito, porque ia ser um dinheiro jogado fora. Como é que eu falo fora? É porque eu não ia ter as matérias e o vade-mecum está sempre atualizando, então eu achei melhor começar a utilizá-lo quando eu já estivesse dando as matérias de fato, as matérias de direito. E aí o que aconteceu? No primeiro semestre eu não tive nenhuma matéria, como eu já falei. No segundo semestre eu tive direito constitucional. Aí, como eu tinha ganhado uma constituição, que é aquelas constituições que as pessoas dão, né? Aí eu tinha ganhado a Constituição, não achei necessário comprar o vade-mecum ainda porque eu já tinha a Constituição. Aí no segundo semestre também eu dei Direito Civil 1, que era a parte geral. Só que aí o professor ele começou falando um pouco sobre a LINDB, né, que é a Lei de Introduções a Normas, que era antiga, então não precisava ter, eu imprimi da internet. E ele começou com a parte geral do direito ou civil. E eu fiquei usando o Código Civil da faculdade, porque ainda assim eu não achei vantagem em comprar o vade-mecum no segundo semestre, porque ia ser muito pesado para eu utilizar em uma matéria só. Então, como a biblioteca da minha faculdade tinha, eu achei melhor utilizar da faculdade mesmo, e aí quando eu fosse realmente utilizar para mais matérias, eu comprava, né? Então, meu primeiro vade-mecum eu comprei no meu terceiro semestre. A segunda pergunta é: oi, queria saber se você copia os slides que os professores passam ou se você simplesmente estuda pelas anotações. Bom, eu faço os dois. Eu copio os slides, então se tem professor que só dá aula com slide. Então, enquanto o professor tá lá falando, alguma coisa assim, eu copio os slides e embaixo do slide copiado, eu vou e boto a minha opinião sobre aquilo, ou então eu boto o que o professor falou sobre aquilo. Então é a mistura dos dois, né? Eu anoto, quando o professor dá aula com slide, eu anoto o slide e a explicação, e quando o professor não dá aula com slide, eu anoto só a explicação, ou só o que eu entendi, ou só os tópicos, depende muito. Depende muito do professor e da matéria. Tem matéria que eu sinto mais dificuldade, então preciso anotar o máximo que eu conseguir, até a respiração do professor. Tem matérias que é mais tranquilo pra mim, aí eu não anoto muito. Por exemplo, Direito Civil é uma matéria que eu gosto muito, é uma matéria que eu tenho facilidade de aprender. Então, quando é esse tipo de matéria, eu só copio os tópicos e quando chegar em casa eu me acho, eu estudo e fica super tranquilo. Lembrando que se o vídeo tiver com eco é porque eu estou na minha casa nova, e como tem poucos móveis ainda, então fica um pouco complicado de não ter eco, né? E eu fechei a porta também, porque como tá tendo reforma e tal, as pessoas estão fazendo muita zoada e enfim. Bom, a terceira pergunta, acabei de falar. A terceira pergunta: você usa alguma doutrina para o processo do trabalho? Bom, eu não uso nenhuma doutrina para o processo do trabalho porque eu ainda não dei processo do trabalho. O processo do trabalho eu vou começar a estudar agora esse semestre, no sexto semestre. Na verdade, lá na faculdade, processo do trabalho é no nono, mas aí eu adiantei a matéria e tô pegando no sexto e vou começar a estudar agora. Então, eu ainda não adotei nenhuma doutrina por conta de eu ainda não tive tempo para pesquisar. Mas assim, as doutrinas de direito do trabalho que eu gosto, tem duas pessoas assim que eu gosto pra caramba, que é a Volia Bonficassar
e tem um também que é Sérgio de alguma coisa, que eu amei a doutrina dele e é sensacional. Mas assim, se for pra escolher, eu prefiro a Volha. E eu não tenho certeza se ela tem livro de processo de trabalho, mas eu acredito que sim, por conta dela ser uma juíza, né? Então deve ter livro de processo de trabalho. Eu vou pesquisar pra ver se tem realmente livro de processo de trabalho da Volha, mas se tiver, eu deixo aqui na descrição do vídeo o livro que eu achar. A próxima pergunta é: algum momento durante a faculdade você ficou em dúvida se estava cursando o curso certo? Bom, sim, alguns momentos da faculdade que eu tava pensando em desistir, eu fiquei assim, será que eu tô fazendo o curso certo? Será que eu tô na área certa? Será que eu vou me encaixar aqui? Mas, por incrível que pareça, foram poucas vezes e todas as vezes que eu sentia essa dúvida, rapidamente era respondida por tudo que eu via, tudo que eu presenciava em relação ao direito. E mesmo que futuramente eu não queira seguir a área, é um curso que eu acho que toda pessoa deveria fazer. Eu sou completamente apaixonada pelo meu curso. E, cara, se a pessoa vier falar de direito comigo, eu saio na mão. Na verdade não é assim não, mas a gente vai debater, sim, porque, cara, é um curso que eu acredito que toda pessoa deveria fazer, pelo menos um momento da vida. Nem que seja, tipo, 2 ou 3 matérias, mas é essencial para qualquer pessoa. Então, assim, eu já passei, sim, por momentos de dúvida em relação ao meu curso, se era isso que eu estava fazendo, se era o certo, mas analisando todos os outros cursos, eu percebo que o meu perfil é para direito, então não tem jeito, é direito na veia mesmo. Bom, a próxima pergunta é: você fez ou faz estágio? Eu já fiz estágio durante 2 anos e meio. Pra quem não sabe, eu tô no meu 3º ano de faculdade de Direito, ou seja, eu tô no meu 6º semestre e durante 2 anos e meio eu fiz estágio. Então, eu comecei meu estágio no meu 1º semestre, tem vídeo aí falando no canal como foi que eu consegui meu estágio, qual foi o estágio que eu fiz, mas resumindo a história, eu já fiz estágio e a área que eu seguia no estágio era uma mistura de direito civil dentro do direito civil era mais direito de família e a parte de contratos. Tinha a área trabalhista também, que a gente fazia cálculo trabalhista. E o que mais, Thalita? E uma mistura com a psicologia também, porque era mais psicologia do que direito, no final das contas. Que a gente, para conversar, para conseguir entender, e aí, querendo ou não, a gente entra na vida da pessoa, e aí a pessoa pergunta: o que você acha? Aí a gente não pode achar nada, né? Porque, enfim, mas aí não tem como, a gente se apega, pelo menos eu me apego às pessoas, assim, com uma facilidade muito fácil. Então, era uma mistura de psicologia para dar conselhos, para ver qual é a maneira mais correta de conseguir solucionar a questão, o problema, ao mesmo tempo a gente vai jogando com direito também. Então, para quem não sabe, eu fiz estágio durante 2 anos e meio na área de mediação e conciliação. Bom, a próxima pergunta é: quantas horas você estuda por dia? Bom, essa pergunta em relação às horas é bem complicado, porque tem gente que, nossa, eu estudo 10 horas por dia, 10 horas líquidas, e assim, eu admiro quem consegue, mas é muito difícil, e um estudo eficaz, um estudo eficiente, 10 horas eu acho muito. Então, assim, a minha quantidade de horas que eu estudo por dia, eu acho que é o suficiente no momento. É óbvio que eu tenho que estudar mais e quanto mais eu estudar, melhor. Mas no momento, o que eu acho suficiente pra mim é 3 horas e meia, 4 horas. Então, eu consigo ler a doutrina, ler a jurisprudência, ler código, fazer resumo, assistir videoaula, tudo isso em 3 horas e meia, 4 horas, por matéria, né? Porque não dá pra fazer 2 matérias nessa quantidade de tempo. Pelo menos a forma com que eu estudo, eu não consigo. Então, assim, no dia que eu tô precisando estudar muito, várias matérias, aí eu divido em blocos. Tipo, eu só vou ler doutrina, eu só vou ler jurisprudência, eu só vou ler o código daquela matéria, aí eu vou dividindo. A próxima pergunta é: você gosta mais de usar caderno ou notebook para conseguir estudar? Bom, na faculdade eu não levo notebook, não levaria nunca. Por quê? Porque eu ando de ônibus e aqui em Salvador é um lugar muito perigoso. Então eu não levo nem celular pra faculdade, quanto mais notebook.
Mas se eu pudesse, se eu tivesse carro, eu levaria o notebook por ser mais rápido, pra digitar e tal, pra acompanhar a aula. Tem professor que às vezes esquece slide, então pra acompanhar, tipo, eu baixo o slide e vai botando setinha, escrevendo e tal, os comentários dos professores no slide diretamente no notebook. Depois eu só faria imprimir e tal, acho que seria melhor. Mas assim, eu me viro super bem com caderno, anoto também, tipo, eu prefiro o caderno nesse atual momento da minha vida no qual eu não tenho carro, mas talvez quando eu tiver um carro, talvez eu mude de ideia. Mas enfim, eu prefiro o caderno pra estudar, pra escrever e tal. Eu acho que fixa melhor o assunto eu estudando pelo caderno, escrevendo, do que pelo notebook. Bom, a próxima pergunta é: qual matéria você já teve e que você sente saudade de estudar? Bom, a matéria que eu já tive e que eu sinto vontade de estudar, que eu sinto saudade, é Direito Civil, a parte geral. Nossa, a parte geral de Direito Civil é linda demais. É porque você vê tudo, né? Você vê uma mistura de obrigações, você vê um pouco de sucessões, você vê um pouco de direito de família. Então, assim, é a parte geralzona mesmo. Então, eu acho que foi uma da parte que eu mais sinto saudade. Se bem que eu gosto muito de direito de família, né? Eu trabalhei 2 anos e meio com direito de família, eu gosto bastante também. Mas eu já tô quase finalizando a minha cadeira de Direito Civil na faculdade, então só falta eu pegar, esse semestre agora eu tô pegando sucessões, e no próximo eu finalizo a cadeira de Civil pegando responsabilidade civil. Então eu gosto muito da matéria, mas enfim, as 2 matérias que eu sentiria saudade seria Direito Civil, a parte geral, e Direito do Trabalho, que eu dei semestre passado, mas já conquistou meu coração. E tá, vamos para a próxima pergunta. Qual sua pior nota? Minha pior nota foi direito empresarial. Nossa, eu odeio direito empresarial. Puta que pariu. Direito empresarial, acho que ele serve para testar a paciência do aluno, para testar se realmente o aluno tá lá para ser estudante de direito, para ver se vai seguir a carreira jurídica, porque não é de Deus não, aquele negócio, misericórdia. Eu admiro quem gosta de direito empresarial, que consegue ver tesão em direito empresarial, porque eu não consigo ver nada, a não ser lágrimas de todo mundo. Cara, na aula de direito empresarial, eu olhava assim, eu olhava pra trás, eu via todo mundo assim, ou então chorando, ou então dormindo. Eu não via uma pessoa tentando prestar atenção na aula, porque a aula é muito chata, o assunto é muito chato. A professora também já não era lá essas coisas todas. Então, o negócio é estudar em casa, eu não tenho como abandonar a matéria, né? Apesar de que eu queria abandonar a matéria, por conta da professora, por conta da metodologia de ensino e tal. Foi uma treta esse semestre para direito empresarial, então, mas graças a Deus eu consegui passar na matéria, passei arrastada assim, ó, quicando a bunda no chão, mas eu passei. E foi assim, eu não gosto da matéria de direito empresarial não. Minha menor nota foi 5, a prova valia 40 e eu tomei 5 na nota. Quem passa com essa nota? Foi um milagre de Deus eu passar nessa matéria. Eu passei, como eu falei, quicando a bunda no chão. Porque se não fosse um trabalho extra que ela passou, acho que todo mundo da turma iria reprovar. Teve gente que foi pra final e tal, mas eu não fui pra final não. Eu passei direto, quicando a bunda no chão. A próxima pergunta é: você já atingiu os limites de falta? Ou então você já foi reprovada por falta? Não, eu nunca fui reprovada por falta. Eu sempre fui aquele tipo de aluna Caxias, aquele tipo de aluna que vai sempre. Eu não gosto de faltar aula, não tenho esse prazer não. Logo quando eu iniciei a faculdade, eu era aquele tipo de aluno, nossa, eu tenho que chegar cedo, não posso faltar aula. Eu chegava cedo, saía tarde saía da faculdade depois que o professor dizia, pronto, acabou. Porque tem gente que fica até 9 horas, 9h30, não, eu ficava até o professor dizer que a aula acabou mesmo. E isso no primeiro, no segundo ano. Agora no terceiro ano, chutei o pau da barraca. Eu não costumo faltar, mas assim, no semestre passado, acho que eu faltei umas 6 vezes. E era sempre na terça-feira, sempre na aula de penal. Por incrível que pareça, eu amo direito penal. E eu não sei porque eu faltava na terça. Sempre tava com cólica, ou eu passava mal, ou eu tava com sono, perdi o horário. Enfim, eu nunca perdi por falta não. Lá na minha faculdade você só pode faltar 9 vezes. E em direito penal eu tava quase reprovando por falta, não por nota, porque nota eu arraso de direito penal. A próxima pergunta é: você esperava que sua faculdade seria tão difícil?
Eu não esperava, na verdade assim, todo mundo que eu conversava relacionado ao direito sempre falou que direito era muito difícil, que nossa, que você ia perder várias noites e que é muito difícil passar na faculdade de direito, que é muito difícil terminar a faculdade de direito, que todo mundo geralmente larga a faculdade no quarto, no quinto, no sexto semestre, que é muito difícil terminar e que é mais difícil ainda passar na OAB. E pra falar a verdade pra vocês, eu, Thalita Gabriele, não vi nada disso que as pessoas falam. O curso de Direito é difícil? Sim, é difícil. Mas assim, não é impossível. Na verdade, eu fico olhando meu namorado, por exemplo, ele faz nutrição. E aí eu vejo ele estudando, vejo ele falando algumas coisas que eu falo, meu Deus, ainda bem que eu escolhi Direito, porque Direito é bem mais fácil do que nutrição. Já ele olha pra nutrição e pro Direito e fala, meu Deus, ainda bem que eu escolhi nutrição, porque Direito é muito difícil. Então vai mais pelo momento que você tá vivendo. E eu, por exemplo, gosto muito do direito, então ajuda. Quando você gosta do que você está fazendo, quando você gosta do que você está estudando, facilita pra quando você está estudando, né? Como eu já falei. Então, assim, eu não acho difícil. De uma forma geral, tem matéria sim que é mais complicada. Direito constitucional mesmo eu não gosto, acho difícil. Direito empresarial também eu acho difícil, mas dá pra se virar sim. E se você se dedicar, dá pra você ser uma das melhores alunas. Que, ai, não tem nada melhor do que você receber elogio do professor, você ser a primeira aluna, a aluna exemplo, a aluna a exemplo de nota, exemplo de exemplo, exemplo de tudo. Eu, na minha antiga faculdade, porque pra quem não sabe, eu fiz transferência externa, né? Então eu cursava em uma faculdade, aí minha faculdade fechou, aí eu passei pra outra. Na minha antiga faculdade eu era aluna exemplo. Minha nota era nota exemplo, porque eu sempre tomava 10. Meu caderno é caderno exemplo, porque era bonitinho. Eu era aluna exemplo porque eu nunca faltava. E, cara, eu gosto pra caramba. Mas respondendo sua pergunta, porque eu vou longe e nunca respondo, eu esperava que seria difícil, sim, eu esperava, mas quando eu vi a realidade, eu vi que é tranquilo, qualquer pessoa consegue passar. E falando em relação ao direito, que algumas pessoas falam que a OAB é super difícil. Gente, eu nunca fiz a OAB, até porque ainda não tá no meu tempo certo, eu tô no meu sexto semestre da faculdade, e mesmo que eu passasse na OAB, eu não teria como, porque eu ainda não me formei, ainda não tenho um tempo mínimo pra conseguir pegar a carteirinha. Mas um amigo meu, ele fez a OAB e ele falou, nossa, Thalita, tava super difícil e tudo mais. Aí eu falei assim, tá, me conta aí, como foi a prova? Aí ele pegou, me contou como foi, não sei o que. Eu falei, qual o tempo mínimo da prova? Eu vou refazer essa prova. Peguei, vi o tempo mínimo da prova e eu falei, eu vou me testar, eu vou ver se eu consigo fazer a prova da OAB. E aí eu peguei, sentei no lugar, sem nenhuma distração, botei o tempo mínimo e falei assim, ó, mãe, não me incomoda, vou deixar esse relógio aqui e você, quando chegar esse tempo certo aqui, você vem e toma a minha prova, não vou poder fazer mais nada. E assim foi. Eu fiz a prova num tempo estabelecido pela OAB, que geralmente eles aplicam lá. Peguei a prova, baixei na internet, peguei a prova e comecei a resolver. Assim, eu não sei se é porque a pressão é diferente, né, de eu ter feito em casa e as pessoas terem feito lá, prestando o concurso da OAB, fazendo o concurso da OAB, mas eu achei fácil, mesmo não tendo pego todas as matérias. Então, assim, eu achei fácil. Falando a verdade, de 40 questões, né, o mínimo de questões que você tem que acertar na OAB é 40. Eu acertei 52. Aí eu me pergunto, e eu não dei todas as matérias ainda, né? Eu não dei direito tributário, eu não dei processo penal, eu não dei nada. E foi tudo no chutômetro, a maioria, e bom senso, né? Não tem como fazer uma prova sem ter bom senso. Então, assim, eu imaginava, o que é que eu botaria nessa questão? O que é que o professor falaria nessa questão? E eu falo assim pra vocês que não é difícil, eu acho que tudo é questão de ponto de vista. Eu acho que a maioria das pessoas tem capacidade de passar na OAB sim, mas fica tão ansioso, tão desesperado pra fazer a prova que acaba se dando mal. Então eu vou levar muito isso pra quando eu for prestar a prova de verdade, que eu vou lembrar, olha, eu vou lembrar do momento em que eu fiz a prova na minha casa, que eu fiz a prova sem pressão, e eu vou fazer dessa forma. E com aquele negócio na cabeça, né? Tipo, eu vou passar, mas se eu não passar, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tento de novo. Então, foi isso. Eu consegui sim fazer a prova da OAB em casa, porque não tive como fazer, né? Mas eu fiz a prova da OAB em casa, acertei 52 questões. Aí agora esse final de semana eu vou tentar resolver a segunda fase da OAB.
E algumas pessoas me perguntam e tal, se eu já sei o que é que eu vou fazer na segunda fase. Eu quero fazer a parte de Direito do Trabalho, então a minha fase da OAB vai ser Direito do Trabalho, porque eu gosto bastante. Mas é isso aí, eu vou continuar respondendo essas perguntas em um outro vídeo, porque esse vídeo já tá enorme. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aqui de respondendo algumas perguntas. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e um beijão!